Hoje é terça-feira, dia 1º de julho. Com a graça de Deus, estamos aí iniciando mais um mês desse ano de 2025 e eu quero convidar você a inscrever-se aqui no meu canal do YouTube. Não se esqueça de deixar a sua curtida, de clicar no sininho para que você seja notificado quando a reflexão já estiver disponível aí no canal do YouTube. Você também pode, se quiser, deixar nos comentários o seu pedido de oração, pois todos os dias eu celebro a missa colocando todas as intenções que você deixou aqui no comentário do meu canal no YouTube. Vamos iniciar então esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho desta terça-feira vai falar sobre a tempestade acalmada por Jesus. Certo dia, então, Jesus entrou na barca dos discípulos, e Jesus ali os acompanhou naquela viagem. Diz o texto que Jesus dormiu. Com certeza Jesus estava cansado e precisava dormir um pouco. E os discípulos ali naquela embarcação foram aí seguindo a sua trajetória, quando de repente uma tempestade veio sobre aquele mar e os discípulos, apavorados e com medo, começaram a pensar que iriam naufragar. Então foram lá e acordaram Jesus. E Jesus disse para eles: Homens de pouca fé, homens fracos na fé, por que tendes medo? E Jesus ali levantou-se e ordenou àquela tempestade que se afastasse e viesse uma calmaria. E tudo aconteceu. Minha gente, trazendo este evangelho para os dias de hoje, essa tempestade que deu contra a embarcação dos discípulos são as tempestades da vida, que às vezes aparecem de repente na nossa vida, sem a gente ver, sem a gente pedir. Tempestades na nossa vida aparecem. São provações, são perseguições, às vezes são doenças, às vezes é a perda de alguém. Quantas tempestades que a gente passa na vida, ou que a gente esteja passando. Jesus aqui ele nos dá uma palavra de encorajamento. Não tenha medo. É verdade que diante de situações difíceis, a gente fica desesperado sim. A gente se preocupa. A gente tem medo, porque nós somos seres humanos. Mas, mesmo sendo seres humanos, nós somos também homens e mulheres de Deus, de fé. Nós temos Deus. E às vezes, parece que no momento de tempestade na nossa vida, Jesus parece que está silencioso. Muitas vezes até a gente acha que Jesus não está ouvindo a nossa oração, parece que Jesus se afastou de nós, mas temos que lembrar que Jesus continua ali conosco, mesmo que ele esteja em silêncio. O silêncio de Jesus não significa a sua ausência, mas um silêncio, onde às vezes Jesus está esperando uma atitude nossa, de fé, de encorajamento para irmos até Ele e dizer: Jesus, salva-nos, estamos perecendo. E é assim que você tem que fazer quando uma tempestade vier à sua vida. Correr para Jesus, dizer para Ele: Jesus, salva-me, eu estou perecendo. Eu não vou suportar toda essa tempestade que estou passando. Venha, salva-me.
É assim que nós devemos orar. E se você hoje está enfrentando uma tempestade, não tenha medo e não desanime. O que você deve fazer é recorrer a Jesus e dizer para ele: Jesus, salva-me porque eu estou perecendo. E eu tenho certeza que Jesus ele vai te responder e vai acalmar a tempestade que está no seu coração. Vamos rezar com o Evangelho de hoje? Querido e amado Jesus, quantas tempestades que a gente passa na vida e muitas vezes ficamos com medo, ficamos preocupados e ficamos desesperados e angustiados. Mas diante dessa palavra de hoje, Jesus, nós queremos te pedir, salva-nos. Tira-nos dessa tempestade, Jesus. Livra-nos das armadilhas do demônio, do maligno. E venha trazer calmaria, mansidão, serenidade, Jesus, ao coração do seu povo, que está rezando agora comigo nesta reflexão. Acalma, Jesus, o nosso coração, acalma, Jesus, a nossa mente e afaste toda tempestade que está abalando as estruturas da nossa história. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.